Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui trabalhando as orientações do irmão José, a orientação do irmão José na psicografia de Carlos Bacelli. E nós vamos pegar o próprio livro Irmão José, no capítulo 35, Não Importa. Não importa. Veja, quando a gente fala assim, não importa, esse termo, essas duas palavrinhas, pode ter várias conotações, ok? Várias conotações. Quando ele fala não importa, veja bem a forma que ele vai descrever para a gente. Ainda que fique sozinho com as tuas convicções, não desistas de caminhar cumprindo o dever. Ainda que esteja sozinho nas tuas convicções, não desista de caminhar. Gente, aqui ele pede para que nós façamos um exame de consciência. Ainda que estejamos sozinhos, que a gente não abandone a tarefa. Se você sabe que está certo, sabe que está certo. Sabe por quê? Quando a gente fala, quando o irmão José coloca para nós, ainda que estejamos sozinhos, avalia se em algum momento a gente está sozinho. Às vezes a gente está sozinho nos vínculos com encarnados. Mas está tudo bem também. Se você está certo, E veja, agora eu quero que a gente avalie, porque aí vai depender de algo que se chama humildade. Avalia se você está sozinho, mas está convicto daquilo que você está fazendo no âmbito da certeza espiritual e não no âmbito da arrogância. Muitas vezes a pessoa está sozinha porque ela é arrogante, está sozinha porque é petulante, está sozinha porque é agressiva, está sozinha porque o orgulho não deixa que as pessoas se aproximem, porque ela se acha dona da razão em tudo. Então, está sozinha. Mas a fala dele aqui não é essa, não. Não importa, ainda que fique sozinho com as tuas convicções, não desistas de caminhar cumprindo o dever. Ele está trazendo questões espirituais. Questões espirituais. Tá claro? Aí eu quero até trazer uma outra observação para vocês, que vocês pensem comigo. Por quê? Eu gosto de citar isso até a título de reflexão. Vocês lembram qual foi a última fala de Jesus quando ele esteve conosco aqui na Terra? A última fala? Pensem, a última fala. Pensem. Não estão pensando assim, Senhor, eu vou repetir para vocês o que já me disseram em outras palestras. Qual foi a última fala de Jesus quando ele esteve na Terra? Aí uns colocam lá, Senhor, perdoai porque não sabem o que fazem. Falando para João, eis aí a tua mãe, e para Maria, eis aí o teu filho. Falando com ela mesmo, porque choras, mulher? Falando com Deus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Falando com Deus, porque me trouxeste a esta hora? Enfim, nós sempre lembramos dessas frases que ele estava na cruz. A gente sempre lembra da imagem da cruz. Aqui, deixa eu contar para vocês uma coisa. Depois da cruz, quando o corpo dele vai ser ungido por aquela mulher, por Maria, outra Maria, e aí o espírito dele aparece conversando com ela. Mulher, o que procuras? Então, quando aparece procurando e ela reconhece que era Jesus, ele coloca, diga aos meus irmãos que esta noite estarei reunido com eles. Naquele dia, ele se reúne com os discípulos que estão se tornando apóstolos. E eu estou fazendo referência ao Evangelho de Mateus. No último versículo do último capítulo do Evangelho de Mateus, especificamente, capítulo 28, versículo 20, olha a fala de Jesus. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Em outra tradução, até o fim dos tempos. Se ele coloca, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, não importa.
Por quê? Ainda que fique sozinho, já está claro que sozinho a gente não fica. O irmão José está fazendo uma colocação aqui para nós avaliarmos na nossa simplicidade, no nosso entendimento, enquanto encarnados. Ainda que fique sozinho, com as tuas convicções, não desistas de caminhar cumprindo o dever. Sozinho a gente não está nunca. A gente não está nunca. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E por que eu pego o Evangelho de Mateus? Porque dos 4 evangelistas, o evangelista que trouxe para nós o convívio com Jesus de forma mais completa foi Mateus. Pelo tempo que ele esteve, pela língua que ele escreveu, ele conviveu. Enquanto ele convivia com Jesus, ele já registrava coisas. Ele anotava o Sermão da Montanha, gente, que no Evangelho de Mateus compreende 3 capítulos, os capítulos 5, 6 e 7. Ele começou a anotar, enquanto Jesus falava, ele anotava. Ele escreveu o Evangelho dele em aramaico, a língua que Jesus falava. Ele escreveu em Cafarnaum, aonde Jesus morava. Ele termina de escrever o Evangelho dele no ano 39, 6 anos após a crucificação. O de Marcos vem no ano 44, o de Lucas vem no ano 56, sendo que eles não conviveram com Jesus, foram as suas pesquisas. E mais tarde, próximo do ano 90, vem o Evangelho de João, que conviveu com Jesus. Anos depois vem o Evangelho de João. Mas o único que escreveu em aramaico foi Mateus. Os outros 3 escreveram em grego, sendo que Marcos e Lucas escreveram em grego em Roma. E João escreveu em grego na Grécia. Então, só para vocês entenderem que a última fala do Evangelho de Mateus, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, sozinho a gente não está nunca. Mas o irmão José continua, não importa, ou seja, voltando ao título, não importa que em tua empreitada, nem mesmo os amigos mais próximos consigam te compreender e acompanhar. Não importa. Tem amigos que entenderão, tem amigos que dirão que isso é fanatismo. Não importa. Tem amigos que acham que você está doente, não importa. Quanto tempo você tem pela frente, você sabe? O nosso tempo, se vocês estiverem na minha faixa etária, o nosso tempo está indo. Eu tenho menos tempo pela frente do que o que eu já vivi. Eu tenho menos tempo pela frente. Eu não sei quanto tempo tenho, mas eu já tenho menos. Eu passei de 60, eu tenho menos. Eu não tinha essa segurança se eu tivesse com 30, 35, porque a gente sempre acha que vai até... Mas eu já não sei mais. Se eu estiver no ponto da desencarnação com 63, eu estou de saída. Quanto tempo a gente tem pela frente? Se eu estiver no 80, eu estou de saída, tem 17. Quanto tempo a gente tem pela frente? Olha o que ele coloca. Não importa que em tua empreitada, nem mesmo os amigos mais próximos consigam te compreender e acompanhar. Porque a partir do momento que a gente se assegura do que precisamos fazer, do que precisamos construir, do que precisamos corrigir, do que precisamos aprender e aprender e assimilar, o tempo que eu tenho está curto. Se eu não fiz isso lá atrás, eu preciso começar agora. Quem sabe Deus me dá até um tempinho a mais, já que Ele está assistindo em mim o despertamento. Mas vão ter amigos que vão criticar, que vão ironizar, que vão se afastar. Não importa. Por quê? Porque não são esses que nos acompanhará. Aliás, vocês vão lembrar, tem uma página que a gente estudou do irmão José, baseado numa fala de Jesus, que fala sobre a porta estreita, e o irmão José vai colocando que quando o caminho está se estreitando, olha, gente, a porta só passa um. A porta só passa um. Se a estrada está larga, olha, a gente está curtindo demais, pode ser que a gente não esteja ainda de forma condizente com tudo que a gente tem para colocar em prática. Eu não estou dizendo que a gente está fugindo da moral que a gente já estuda, já aprende. Não. Eu estou dizendo que tem muito para fazer e a gente está deixando.
Mas por quê? Mas por que isso? Porque quanto mais a gente faz, quanto mais a gente constrói, quanto mais a gente edifica, quanto mais a gente prega, quanto a gente mais assimila, quanto mais a gente faz, mais tem gente que vai se afastando porque não concorda. E aqueles que ficam são aqueles que compactuam com os mesmos objetivos. Isso é saudável. Mas ainda assim vai estreitando, estreitando, estreitando. Lá na frente, a porta estreita, como relata para nós Jesus no capítulo 7 de Mateus. Largue a porta da perdição e estreita é a porta da salvação. Atenção, por onde poucos passarão. Essa é a fala de Jesus. Poucos passarão. Gente, na porta estreita só passa um. E é de um em um. Por isso que a Joana de Ângeles tem uma mensagem que se chama Perdoa-te, para você dar conta de avaliar os valores, de avaliar os enganos, dar tempo de corrigir, perdoa-te. Por quê? Porque a gente atravessa sozinho mesmo. E ela diz mais, se você no final desta encarnação der conta de se salvar, já está de bom tamanho. De tanto que é difícil nós darmos conta do movimento de autossalvação. Irmão José continua, alguém deve seguir à frente, abrindo picadas para os que, com lentidão, seguem na retaguarda. Alguém vai seguir na frente. Agora, vamos pegar um exemplo concreto dentro da nossa doutrina. O Chico, ele saiu abrindo para nós. Vai tomando picada, olha, ele abriu para nós. Olha a vastidão, a obra que nós temos a nosso dispor. A vastidão. Você estuda quanto quiser, você estuda o que quiser, tem livros de tudo que é espécie, mas o Chico, ele abriu, são aproximadamente 417 obras psicografadas. É muito trabalho, não é? Abriu para nós. Então alguém vai na frente e a gente vai atrás, mas olha, a porta vai estreitando. Uns vão desistindo no caminho, outros vão, estou desanimado, não estou aguentando mais, estou fazendo uns tratamentos aí, na hora que eu melhorar eu vou. Olha, o tratamento que você está fazendo físico, criatura, o tratamento físico é o tratamento que te dá condição para espiritualmente você progredir, não é para parar, não. Quem coloca isso para nós? Emmanuel, livro O Consolador, pergunta de número 96. O bem-estar que a espiritualidade nos permite, através da ciência intelectualizada dos homens, nos trazendo vacinas, medicações, tratamentos, operações. O que eles nos permitem é para que a gente busque o bem-estar espiritual e não para nos acomodarmos. Então, o nosso momento é, alguém abriu? O Chico abriu. Eu estou dando exemplo do Chico, mas anterior ao Chico, eu posso pegar o exemplo de Kardec, que anterior ao Chico, ou seja, de 1857, quando veio a primeira publicação, até, que é o Livro dos Espíritos, até 1868, quando veio a Gênese, estava ali o alicerce da doutrina espírita. O alicerce estava pronto. O alicerce. E aí ele desencarna um ano depois, 1869. Quando dá 1910, reencarna Chico Xavier. Ele vai levantar as paredes em cima do alicerce, gente. Aí ele levanta as paredes, coloca telhado, está tudo rebocado, está lindo, a casa está linda. A gente vai ter que fazer o quê? Correr a tinta. Ah, não. O chão está pronto, é só passar vassoura. Olha, nós não estamos trabalhando no alicerce que Kardec trouxe. Não estamos levantando paredes e colocando telhado que o Chico trouxe. Não estamos. Aí, para poder pintar uma parede, a gente reclama. Para passar uma vassoura, a gente blasfema. Tenha santa paciência. Como que nós vamos chegar no movimento de crescimento se importando com tudo que está chegando? E nós não vamos caminhar desse jeito. Está todo mundo falando, todo mundo comentando, todo mundo... Para! Com tudo que a gente está lendo, está estudando, está aprendendo, está assimilando, nós temos coisa demais para fazer. Com certeza, haverá, sim, de te expores a inúmeros perigos
que não te espreitarão a cada passo, que te espreitarão a cada passo, tramando contra o teu idealismo. Eu vou repetir o parágrafo. Com certeza, haverá sim de te expores a inúmeros perigos, que te espreitarão a cada passo, tramando contra o teu idealismo. Olha, o que ele está colocando, vai ter muita gente que vai tramar contra o seu desejo, contra o seu ideal, a tua meta, o teu desiderato. Lembra da página que ele mesmo fala para nós sobre o desiderato? Então, vai ter muita gente que está programando. E aí, vocês vão ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que está lá, falando dos trabalhadores da última hora, no item 4, missão dos espíritas. Missão dos espíritas. Quando ele vai falar sobre ide e pregai, a missão dos espíritos, ela é tão rica, mas é tão rica no sentido de impulsionar a gente nessa caminhada. Em meio ao texto, ele coloca para nós: que importa as emboscadas que vos armem contra ti? Que importa as emboscadas que vos armem contra ti? Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, capítulo 20, ok? Olha lá, a fala do irmão José. Com certeza haverás, sim, de te expores a inúmeros perigos, porque tem emboscadas que vão armar contra você, contra mim, contra aqueles que estão trabalhando. Mas, gente, atenção, quando armam emboscadas, é porque a gente está fazendo alguma coisa que presta. A gente está fazendo alguma coisa certa. Que importa essas emboscadas? Com certeza haverás de te expores a inúmeros perigos, que te espreitarão a cada passo, tramando contra o teu idealismo. Ele continua: uma vez ou outra experimentarás a tentação de recuar, procurando abrigo e proteção no primeiro albergue que encontra. A vontade da gente ficar parado, a vontade da gente se acomodar. Então tem pessoas que me perguntam assim: Emerson, mas de onde vem essa energia para acordar essa hora da madrugada, 4, 4h15, 4h30, descer para o abrigo, dar banho? De onde vem essa energia? Eu sei lá. Vem desse movimento de que eu não posso parar. Vem do meu raciocínio de que eu tenho menos tempo para viver do que o que eu já vivi. Vem desse movimento. Então, se ele vem desse movimento, nós temos muito para fazer. Porque eu não sei quanto tempo tem. No tempo que eu tenho, que eu não sei quanto, eu já tenho muito para fazer, mas é pelo tanto que eu conheço. Quem está ouvindo essa página pela primeira vez, vai pensar assim: ainda bem que eu estou descobrindo isso tudo hoje. Se ele está descobrindo isso hoje, ele já tem coisa para fazer. Se está descobrindo hoje, pelo tempo que eu já descobri, pelo tempo que eu leio, pelas vivências que eu tenho, pelos contatos que eu já fiz, pelas casas que conheço, pelas caminhadas, pelas viagens, eu sei que tem muita coisa que eu ou deveria ou ainda tenho. Se eu não fiz tudo, eu tenho que fazer agora. Então, tem hora que dá vontade de recuar? Tem, está aqui, olha, está aqui. Irmão José, gente, ele não está falando para terceiros, ele está falando para nós. Uma vez ou outra experimentarás a tentação de recuar, procurando abrigo e proteção no primeiro albergue que encontres. Aquela vontade de repousar, sentar naquela cadeira de balanço, puxar uma rede, deitar na varanda e ver ali a natureza, ver o pôr do sol e achar que tem mais nada para fazer. Não obstante, se perseverares, ninguém conseguirá te subtrair a beleza da visão da esplendorosa paisagem que aos teus olhos, pouco a pouco, se descortina, fazendo valer a pena todo e qualquer sacrifício. Aí sim, não é aquela varanda da gente encarnado, a gente pode fazer isso? Claro que pode. Sentar, ver o pôr do sol, valorizar, agradecer, mas se empenhar
enquanto estamos encarnados. Desencarnamos, não obstante, se perseverares, ou seja, se nós conseguirmos, superando tudo isso, emboscadas, mal-estar, relacionamentos agressivos, que tende a nos impedir, que tende a nos atrapalhar, mas a gente perseverar, se perseverares, ninguém conseguirá te subtrair a beleza da visão esplendorosa, a beleza da visão da esplendorosa paisagem que aos teus olhos, pouco a pouco, se descortina, fazendo valer a pena todo e qualquer sacrifício. Isso é muito rico porque a gente lembra na passagem de Paulo, quando ele escreve ao amigo dele, Timóteo, na segunda carta que ele escreve ao Timóteo, ele coloca lá no capítulo 4, no versículo 7, combati o bom combate. Essa luta é o combater o bom combate. Não é guerra de palavras, coisas. Gente, tem brigas hoje, tem discussões hoje que não faz o menor sentido. Infelizmente, eu descobri isso na faixa etária que estou. Queria ter descoberto com 20, 25, 33, 40. Mas tem coisas que não faz o menor sentido. São combates que nem é o bom combate. Hoje a gente já começa a zelar qual é o bom combate. Mas olha a fala de Paulo, combati o bom combate. Atenção, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, venci a carreira, a estrada, o caminho, a encarnação. Venci a carreira e mantive a fé. Combati o bom combate, venci a carreira e mantive a fé, eu não recuei, eu não desisti, eu não adormeci. Eu lutei. É isso. É o que nós tínhamos para trazer. Até breve. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.